Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio Baldatti, esse é o canal Física na Bagagem e a gente vai para mais uma aula de resolução de exercícios. Agora a gente vai falar sobre o microscópio composto, que é um assunto pouco falado no ensino tradicional, mas que é muito importante para a gente entender os princípios básicos da óptica geométrica. Bora para o vídeo. Pronto, turma, vamos lá? Vamos desenhar o microscópio composto? A primeira coisa que a gente vai fazer é começar pelo eixo óptico. Vou fazer um eixo óptico bem grandão aqui para a gente entender a figura. Aí a gente vai fazer as lentes. A primeira lente é a lente objetiva, colocar o símbolo de lente, são duas lentes convergentes. A gente faz o símbolo de lentes, perfeito. Já vou aproveitar e já vou deixar um outro símbolo de lente aqui para a gente fazer. Já vou deixar ele no jeito aqui. Daqui a pouco a gente escolhe o posicionamento dela aqui no eixo principal. Então, vamos deixar assim por enquanto. Falta a gente colocar o objeto. Antes disso, turma, vamos fazer mais duas escolhas, né? Que são as escolhas do ponto antiprincipal, do foco, da primeira lente, que a gente chama de lente objetiva. Então, eu vou escolher 4 quadradinhos no meu desenho aqui. Você tem que saber que isso tem que ser proporcional. Então, se você escolheu 4 quadradinhos aqui, você já sabe agora que você vai ter que escolher mais 4 quadradinhos para definir o ponto antiprincipal. A mesma coisa do outro lado da figura. Pronto. Acertado o desenho, turma, a gente pode colocar os pontos importantes. Antiprincipal, foco, centro óptico, foco e ponto antiprincipal. Todos esses relacionados à primeira lente, aquela que fica mirada para o objeto, que a gente chama de objetiva. Para esses 4 pontos que eu marquei, eu vou marcar assim, ó, é o antiprincipal da objetiva, é o foco da objetiva, o centro óptico da objetiva, o foco do outro lado da objetiva e o ponto antiprincipal do outro lado da objetiva. E aí, turma, a gente já tem uma prévia do desenho que a gente vai fazer. Qual é a função dessa lente? Essa lente tem a função, no microscópio, de ampliar o tamanho do objeto. Então, vamos desenhar um objeto, e aí a pergunta é, você tem que lembrar entre quais pontos do sistema óptico eu tenho que colocar o objeto para que essa lente dê uma ampliação. Se você lembrar disso, você vai perceber que é entre o foco e o antiprincipal, porque daí a gente vai conseguir uma ampliação. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o objeto bem aqui, colocar a pontinha da flecha. Isso para nós, turma, vai ser o equivalente do objeto. A gente pode fazer os nossos raios relevantes. E os nossos raios relevantes são o raio que vai paralelo e sai pelo foco. Só vou mudar a cor dele, vou colocar numa tonalidade mais próxima do azul e vou colocar a flechinha do raio, né? Pronto. Depois disso, a gente vai para o raio que é o raio refratado. Então, se o raio foi paralelo, ele sai pelo foco. Ele está saindo por aqui, por essa direção. Não sei ainda aonde ele vai cruzar. E aí eu vou fazer o outro raio. O outro raio, que é aquele que a gente sabe que passa no centro óptico e sai pelo centro óptico. Então, ele vai ter que passar aqui, ó, nesse pontinho. Aí o raio que passa pelo centro óptico, sai pelo centro óptico sem mudar de direção, e aí já dá para ver, aí é só ajustar esse raio aqui, pronto. E isso vai me dar uma imagem. A primeira imagem, apenas para deixar o desenho bonitinho, eu estou fazendo as ampliações aqui. Pronto. Com isso, turma, eu acabei de desenhar a primeira imagem. Primeira imagem que a gente cruzou bem aqui, assim, né? Que a gente vai chamar de imagem I1. Perfeito. Então, a função da lente objetiva é fazer uma primeira
primeira ampliação para que a segunda lente faça uma segunda ampliação. Perfeito? A primeira lente, detalhe, existem dois tipos de ampliação. Uma ampliação que é projetada, portanto é uma imagem real. Vamos lembrar? Imagem real, invertida e maior. Agora, a segunda lente, que a gente vai chamar de ocular, é aquela lente que vai fazer uma ampliação como se fosse uma lupa. Então a gente já sabe que a imagem vai ter que ser virtual, direita e maior. Se ela vai ser virtual, direita e maior, entre quais pontos ela tem que estar? Essa é a outra pergunta. Se você lembrar, eu tenho imagens virtuais direitas e maiores na lente convergente quando o objeto está entre o foco e o centro óptico da lente. Então, eu já sei mais ou menos qual vai ser o posicionamento da lente. Eu vou fazer aqui, eu vou pegar essa lente e eu vou mandar essa lente para cá, por exemplo, para cá. Vou apagar essa e aqui eu vou deixar em vermelho e eu vou colocar os pontos importantes aí também. Então, vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Agora, eu vou escolher 3 quadradinhos como foco, só que eu vou colocar em vermelho. Aí a gente vai ter que fazer os pontos importantes nesse caso. Perceba agora que no meu desenho acabou coincidindo o que é anteprincipal de uma com o anteprincipal de outra. Nem sempre isso vai ocorrer, tá bom? Só que eu vou aproveitar o meu desenho e vou jogar esses 2 pontos para o outro lado. Pronto. Vou arrumar direitinho aqui. E aí vou marcar os pontos importantes do mesmo jeito em vermelho. Essa lente é a lente ocular. Aqui eu vou colocar o centro óptico, o ponto principal ou foco e o ponto anteprincipal. Mesma coisa desse lado. Vou até preferir, para esse caso, vou preferir escrever na parte de cima. E isso é o foco da ocular, o anteprincipal da ocular, o centro óptico da ocular e assim por diante. Resolvi colocar os pontos aqui em cima para essa segunda lente apenas para não sobrepor aqui, ó, porque a gente tem uma coincidência que é desse caso, tá? Não é do meu exemplo, não é sempre assim não. Pronto, vamos dar uma minimizada para ver aonde, como é que tá ficando, qual que é a cara do nosso desenho. Perfeito, chegou a hora de fazer os raios relevantes mais uma vez. Então, para fazer os raios relevantes mais uma vez, vou aumentar aqui o meu desenho, voltamos a ele, vou pegar uma flechinha que já está pronta, vou pegar um tom mais próximo, vou pegar o magenta aqui para significar os raios que partem desta lente. Então, agora a gente tem o raio que vai paralelo, sai pelo foco. E aí, de propósito, se você estivesse traçando junto comigo aí, que seria o ideal, seria legal você já fazer isso a lápis, deixando um tracejadinho assim. Por que isso? Porque a gente sabe que agora a gente vai fazer, eu vou aproveitar essa direção aqui, ó, e aí eu faço o meu raio que está indo para lá. Raio que vai paralelo, sai pelo foco. E eu tenho o raio que passa pelo centro óptico e sai pelo centro óptico sem mudar de direção. Então, ele estaria mais ou menos por aqui assim. Estou marcando a direção dele, porque a gente vai ter que achar o ponto do cruzamento dos raios de luz. E aí você já está tendo uma ideia de como vai ficar. O seu desenho aí não precisa estar necessariamente igual ao meu, né? Tá? É que aqui... Pronto, turma. Agora sim. E aí eu acabei de fazer, então, o raio que vai paralelo sai pelo foco. E o raio que bate no centro óptico sai pelo centro óptico, como se nada tivesse acontecido. O que a gente tem que fazer? Prolongar os raios para cá e obter uma segunda imagem, porque essa lente vermelha, a lente ocular, ela não enxerga o objeto em si, que está lá na plaquinha do microscópio. Então, a função da primeira lente, que é objetiva, é pegar o objeto, que vamos lembrar, está no microscópio, né? Um objeto muito pequeno, que está lá na plaquinha, feita para que o microscópio enxergue esse objeto pequeno. Essa imagem é projetada, real maior invertida, e essa imagem I1 projetada pela objetiva funciona como objeto para a segunda lente, que é ocular. Essa imagem projetada pela objetiva tem sempre que estar entre o centro óptico e o foco da ocular, porque é nessa situação que uma lente convergente vai conjugar uma imagem que é virtual, maior e direita. E no nosso caso, vai ficar aqui, ó. Essa é a nossa imagem que eu vou chamar de imagem I2. O olho do observador, turma, tá aqui, ó.
Então, esse desenho, ele é exagerado mesmo, tá? Então, aqui, turma, está o observador. Tudo bem? Vou tirar meu rosto aqui por enquanto. Acho que fica mais legal de enxergar, né? E aí, vou dar uma diminuída na imagem para você sacar. Olha aí, pessoal, que legal a imagem do microscópio composto. Só que agora tem um monte de coisas que a gente precisa saber a respeito das distâncias. Para saber essas distâncias, então, eu vou demarcar aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, vamos num tracejado azul, né? São as distâncias relacionadas à lente objetiva. Então, a primeira distância que eu vou marcar, turma, é a distância do objeto até a lente. A segunda distância que eu vou marcar é a distância da lente até a imagem. Pronto. Agora a gente pode definir cada uma dessas distâncias. Então, a primeira distância é a distância que vai do objeto à lente objetiva, que é a distância P, só que é o P em relação à lente objetiva. A segunda distância é da lente objetiva até a imagem que ela conjuga, que é a imagem I1. E distância da lente até a imagem é o nosso P'. Então, aqui é o P' da objetiva. Agora, as outras distâncias que eu vou marcar, elas estão relacionadas à lente ocular. Então, uma primeira distância a ser marcada, que é a distância da imagem I1 até a lente ocular, que seria o equivalente, como o I1 é objeto para a lente ocular, seria o equivalente da distância P, né? Então, a gente até pode escrever isso já. Esse daqui é a distância P para ocular. Caso a gente precise, a depender do exercício, a gente vai precisar de mais uma distância, que é a distância entre a lente ocular e a imagem que ela conjuga, que é o equivalente à nossa distância da lente até a imagem, então vai ser o P' da ocular. Perfeito, turma? A gente consegue ver o desenho por completo. Você pode tirar um print, se você quiser. Arrumei até um olho mais bonitinho para a gente verificar o desenho. E aí, olha só, o que a gente precisa saber de fato? A gente precisa saber 3 coisas para efeitos de cálculo. A primeira distância que pode ser perguntada é a distância entre objetiva e ocular. E aí, no nosso desenho, já está evidente qual vai ser essa distância, né? Basta você perceber aqui no meu aumento da figura, que é a distância P' da objetiva mais a distância P para a lente ocular. Então, vamos escrever isso aqui, ó, em distância entre a objetiva e a ocular. Então, a gente pode até fazer assim, né? É o P' da objetiva mais o P da ocular. Vamos chamar essa distância de distância Dzinho. E se for a distância Dzinho, então, é a soma do P' da objetiva mais o P' da ocular. E mais, outra coisa que pode ser perguntada: qual é o aumento da primeira lente? O aumento da objetiva. O aumento da objetiva, que eu vou chamar de aumento OBJ, vai ser igual. É o nosso bom e velho I sobre O. Só que vamos lembrar que é aquilo que eu chamei de I1 sobre o objeto. Vamos escrever essas coisas de preto, né? I1 sobre O. Aí, a mesma coisa para ocular. O aumento do ocular seria o equivalente do I sobre O. Só que vamos lembrar que para a lente ocular, quem é o O é o nosso I1. Então, ao invés de ser I sobre O, a nossa imagem I é I2 e o nosso O é I1. Isso significa dizer que o que eu vou chamar de aumento da ocular, o AOC, vai ser igual também a uma divisão entre o tamanho da imagem da ocular, que é I2, sobre o objeto para ocular, que é a imagem I1. E, por fim, o aumento do microscópio. O aumento do microscópio, que eu vou chamar de AM, que seria o equivalente igual ao aumento total, ele é o aumento da primeira lente e o aumento da segunda lente. Uma regrinha na matemática, que é aquela história de se você requer um resultado ou outro, você soma. E se você quer um resultado e outro, você multiplica. É mais ou menos por aí. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: eu vou pegar o aumento da primeira lente e o aumento da segunda lente. A conta é de vezes. Vou colocar todos
todos os nossos destaques, todas as nossas conclusões importantes, aumento da objetiva, aumento da ocular. Agora sim, turma, então você pode ver qual é o traçado. O ideal é que você veja o vídeo da velocidade que você achar melhor e tente fazer junto comigo, porque essa construção, ela só fica incorporada se você desenhar daí. Se você não desenhar, não adianta, não vai sair, tá? Então é bem importante que você saiba fazer o desenho, não tem muita saída não. Aí, e para finalizar, turma, você pode acompanhar esse último vídeo que vai explicar mais uma vez o que a gente fez. Está aí o microscópio composto, tem lá o objeto a ser observado, que é um pequeno inseto ali na plaquinha, e aí a gente escolhe uma posição qualquer do microscópio para você ver o traçado que a gente acabou de fazer. Olha que legal. Então você vê que os raios, eles vão partir do objeto, ajustando a plaquinha. Esses raios, eles partem do objeto, a lente objetiva forma a primeira imagem, que você está vendo aí como a imagem Y, é o Y' a imagem, e essa imagem fica correndo, e aí você tem as possibilidades de aumento. Perceba no desenho, então não estranhe nos exercícios uma coisa, olha só, às vezes a imagem 2, ela vai estar próxima do foco, às vezes ela vai estar mais distante de um foco e mais próxima de outro foco, às vezes ela vai estar até nessa situação aqui, quer ver, ó, que ela está fora do microscópio, tudo bem? A segunda imagem, ele está chamando aí de Y duas linhas, ela não tem uma posição definida em cima do eixo óptico do instrumento. Tudo bem? Então, a nossa primeira imagem feita por essa lente, que é objetiva, o objeto está aqui, ó, ela é o que ele chamou de Y'. E essa daqui, a lente perto do globo ocular, é a lente ocular. O que ela faz? Enxerga a Y', que é a imagem conjugada da primeira lente, como um objeto, e vai fazer uma imagem virtual dela, que é o Y duas linhas. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha entendido, espero que você faça o traçado aí para entender essas coisas. E é isso. Se você gostou, eu peço que você divulgue o canal, dê a curtida, faça todas aquelas coisas que os YouTubers costumam pedir. Curta, compartilhe. Tá bom? É isso, gente. Depois eu vou colocar um exercício de aplicação disso e aí a gente vê a aplicação nisso em cima de um exercício. Beleza? Abração para vocês, bons estudos, até mais.